roteiro, porque no começo a gente não tinha roteiro, ia no improviso. Não sei se você lembra, mas eu era muito amigo do Ricardo. Ricardo de Barros. E eu fui lá nas primeiras do Pânico, que era uma coisa super... Você lembra como é que era, Claro, né? não tinha dinheiro, não tinha nada, era mais dinheiro. palco e tal. Ia pra festa lá com o microfone, com cabo, e eu dividia com o Vesgo. E você se divertindo pra caramba. caramba. E no começo não tinha nem salário, né? Era o salário da rádio. Salário. O pessoal não sabe disso. A gente não tinha salário. Se eu não me engano, aqui, ó, tô falando de 2003, gente, faz quase, daqui a pouco vai fazer 20 anos. A gente não tinha salário, nós ficamos, acho que uns 8 ou 9 meses, se eu não me falha a memória, assim, sem salário. Todo mundo. Eu acho que foi isso. Todo mundo. E não tinha um elenco grande, né? Só o pessoal da RTV que ganhava, era o diretor, o pessoal. E o dono da Jovem Pan, tu tinha, tudo bem, a marca é dele, claro, né? Tudo bem. Mas criou outra marca, que era Pânico na TV. Exatamente. Que aí acho que era metade Rede TV, metade Jovem Pan, tu tinha. E aí a gente passou a fazer isso, cara. Na Rua Emílio, comprou uma câmera pra gravar as primeiras chamadas do Pânico, antes dele estrear na TV. Então a gente saía meio que inspirado no Jackass, fazendo aquelas loucuras na rua. Da Morte. Eu não fiz a Hora da Morte, mas quem fez o Vesgo, Vinícius fez, Carlinhos fez. Mas as vinhetas eram meio loucas. Sim. Não como a Hora da Morte. É pré-Hora da... Isso é antes da Hora da Morte. Antes, pré-Hora da Morte. E aí foi gravado, eu me lembro disso, na câmera do Emílio. Tinha umas imagens da câmera do Emílio e tinha uma câmera da Rede TV, mas não era tão moderna na época, né? Sim. Porque eles não tinham dinheiro mesmo. Era outro estúdio, a Rede TV era um lugar pequeno. Eles mas já era lá no mesmo lugar? Não, era em outro lugar. Não? Não, era em outro lugar, era em Alphaville. Caramba, essa fase... Cresceu muito a emissora. E aí o Emílio começou a gravar essas chamadas, ele ia pra rua gravar também com a câmera dele. A Hora da Morte. É Alphaville, lembro, é verdade. O Emílio saía no comecinho da Hora da Morte pra gravar, só que depois ele meio que arregou, não foi mais, que viu que o negócio não era fácil não, cara. Caramba, muita gente deve ter se machucado naquilo, né? Descendo escadaria, descendo aquelas coisas, dando... É coisa do Jackass, né? Total, né? A mesma coisa. E aí começou com a Hora da Morte, aí depois veio Vesgo e Silvio, Sandálias da Humildade, teve Sabrina. O Vesgo e Silvio, como foi a gênese do negócio? Como foi? Cara, assim... Vocês queriam fazer porta de festa? Necessidade. Por exemplo, vou ter uma festa pra cobrir. Só uma coisa, o programa começou com quanto tempo de arte? Era, ao todo, juntando break, tudo, era 1h30. Que é coisa pra caramba pra preencher. Eu não lembro quantos breaks. Já tem uns 4 breaks. Não sei, de 5, de 6, 7, não sei. Acho que não tinha tanto faturamento, então acho que eram curtos. No começo, sim, né? Depois, todo mundo queria anunciar no Pânico. E aí, a gente foi fazer pauta. E como só tinha um microfone, uma câmera e o microfone com o cabo, fio. Com fio? Eu botei aquela dentadura do Silvio, que eu já tinha, aquela dentadura que foi feita por um show que eu tava fazendo, que eu imitava o Anderson do Molejo. Sei. E na época ele tinha aqueles dentes encavalados, assim, né? Um brigado com o outro, né? Parece que alguém falou, montinho, foram pra lá. E eu fazia um show aqui em São Paulo em 99, no Teatro Arthur Azevedo, na Moca, no Paulo Eguiró, em Santa Maura, tô falando de 1999. E tinha um pupurri. E eu cantava só um pedacinho das músicas, e tipo, o Fagner colocava boina, a Bethânia a peruca, o outro o óculos, e no molejo tinha aquela virada. Assim dá bom demais! E a galera ria pra caralho. Você vai que eu vou batendo. E imitando o cara ali, cantando muito dinâmico e tal. E aí um belo dia eu tava na rádio, e aí a Heloísa Perricê com a Ingrid Guimarães viram aquilo que eu botei de brincadeira lá com a peruca do Silvio, que eu andava sempre na mochila. Eu fazia os eventos corporativos, andava com dentadura, com peruca. Aí eu tirei, coloquei lá. E eu pensei, no dia que for pra televisão, vou fazer assim. Aí deu certo. Eu nem achava que imitava bem o Silvio, eu fui fazendo a loucura mesmo. E aí fomos gravar Porta de Festa. O Vesgo gravava com as pseudo-subcelebridades. Não, mas como que foi a ideia, assim? Não, vai cobrir, não tinha mas pauta. Por que vocês dois? Tipo, porque tinha bastante gente no Pânico. O Rodrigo, quando foi pra Jovem Pan, foi como estagiário, trabalhava em promoção, né? Em Piruinha da Jovem Pan. Foi o Corvo, e Blitz, do colava adesivo bem antes isso. Né? E era conhecido como Mineiro. É mesmo? É porque ele é de Itaiandu. Itaiandu, Minas Gerais. E o Emílio colocou esse apelido nele. Então, Ceará, o Mineiro, o Carioca. E aí, cara, o Vesgo veio pra fazer rádio. Quando o Pânico foi pra televisão, o Rodrigo tinha acabado de sair do programa do Mignon na Band. Aí voltou pra Jovem Pan e entrou. O Emílio
colocou esse apelido dele também de Vesgo. Foi o Emílio que colocou, parece um Vesgo. E a gente passou a fazer porta de festa. Ele gravava... Ele ia como produtor ou já foi pra... Não, ele já ia Vesgo. Ele era... O Pânico, cara, o Vesgo passou a chamar muita atenção, porque ele perguntava coisa que eu fazia, o Silvio também não tinha coragem de perguntar. Ele era muito cara de pau. A gente tem uma diferença, acho que de 9 anos, mais ou menos. Tá. E muitas vezes eu segurava, não, né? Aí de um tempo eu fui ficando mais velho, mais louco, ele também passou a me... A te segurar. Porque ele era muito jovem, ele tinha 21 anos, 22 anos, já tinha uns 30 e poucos. Já. E aí ele passou a perguntar coisa, eu falei, caraca, cara de pau mesmo, né? Ele gravava com as pseudo-celebridades. Sei. E o Silvio? Né? Na época era o cara que fazia reality shows, né? Ex-BBB, que não eram tão conhecidos. Sei. E eu, como era o Silvio, eu tentava gravar sempre com, né? Porque com os contemporâneos da idade. Tipo, eu ia falar na época o saudoso Tarcísio Meira, que já foi aí. Mas eu lembro que eu falava com ele conversando como se tivesse a idade dele. Olá, Tarcísio, tudo bem com você? Como é que você tá? E aí, você nunca mais foi no Jaça? Conversava, mas eu lembro quando você foi no meu programa e você estava fazendo aquela novela Irmãos Coragem. Você lembra? Era na Tupi, antes de você ir pra TV Globo. Mas você tá bem? Conversava com ele, assim, batendo papo. E a galera, como que é? É uma coisa totalmente nova. Como que eles recebiam no começo? Eu lembro, cara, que essas pessoas mais velhas da televisão olhavam pra mim, eu tinha 31 anos, né? 30, tinha 30, né? Em 2003 tinha 30. Eu tinha uma cara de moleque mesmo, tinha cara de cabelão, magrelinho. Total. Aí eles olhavam pra mim, deviam pensar, meu Deus, esse menino com esse dente desse jeito, sabe? Como é que pode? Por que não faz um tratamento, né? Tinha gente que falava pra mim isso. É mesmo? Que olhava com pena de mim. Um sorriso de goiaba, era uma coisa. Eu sempre tive muita gente assim, mas, cara, aquilo ampliava. Ampliava. Era uma lente ali. E as pessoas olhavam pra mim e ficavam com pena. Aquele cara magrelo com a peruca, aquele microfone gigante e aquele dente, né? Então era isso. Eu pegava as pessoas mais famosas, porque era o Silvio. Mas eles eram receptivos no começo ou não? Era meio... No começo, alguns... geralmente quem é mais metido são esses mais novos que estão começando. O pessoal das antigas é mais de boa. Porque, cara, quando a pessoa se acha, na verdade ela tá perdida mesmo. Ela não se encontrou. Porque, cara... O cara começa fazendo, sei lá, novela da tarde, malhação, e o cara passa e já tem aquela empáfia, o nariz ali levantado, não fala. Você tem que falar com a imprensa. Claro, pô. E era um programa de humor, né? E os mais velhos sempre entraram na brincadeira. O saudoso José Wilker, eu só tô falando de gente que já foi, né? Mas são os grandes. Caramba. Cearense lá, o José Wilker. Lembro de muita gente que era bacana, os mais velhos, que paravam pra brincar, faziam a dança do Siri. Que foda. E alguns mais novos tinham essa coisa. Não eram todos, né? Não tô generalizando. Eu sei, mas se levar mais a sério. Mais a sério.